Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Aline Foguel, eu sou professora de gastronomia e esse é o canal Cozinha Fácil do YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre panificação básica. Então, se você é um cozinheiro de casa ou já é um cozinheiro profissional, mas está tentando começar a entrar aí no ramo da panificação, eu acho que essas dicas que eu vou passar hoje, elas são primordiais para começar a fazer ou pão em casa, ou fazer alguns testes profissionais para depois pensar até em comercializar, né? E essas dicas, na verdade, são técnicas básicas para você saber se virar fazendo pão, que é muito legal de a gente ter na cabeça para quando for colocar realmente a mão na massa, sentir a massa, olhar a massa, ver o comportamento da massa durante todo o processo e entender o que está acontecendo ali. E se tiver acontecendo alguma coisa que não seja interessante para nossa receita, a gente saber como se virar, tá? Então vamos falar um pouco sobre essas dicas, sobre ingredientes, a função de cada um, como escolher. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Cozinha Fácil para mais dicas como essa. Hoje a gente está falando sobre panificação, né? Técnicas básicas de panificação. Depois eu vou me aprofundar um pouco mais nos ingredientes, em mais técnicas, para a gente ir aprendendo junto. Eu estou relembrando muita coisa, eu estou estudando novamente muita coisa e está sendo muito divertido. Eu gostaria de passar para vocês parte dessa diversão e a gente talvez produzir alguma coisa juntos, né? No canal tem dicas sobre outras coisas também. Esse vídeo é o primeiro que eu faço sobre panificação, mas tem várias outras receitas, tem aulas online, eu tenho e-books também que vocês podem ter acesso me solicitando pelo Instagram, que é @chef.alinefogel, ou pelo Facebook, que é Chef Aline Foguel. Pode me pedir lá, eu tenho 2 e-books, tá? Que eu ficaria super feliz em poder compartilhar. A única coisa que eu preciso é do seu e-mail, daí eu mando o arquivo, tá bom? Bom, sem demorar mais, vamos começar as dicas básicas para você começar ou até aperfeiçoar a panificação dentro da sua casa. E no final desse vídeo tem uma receita de baguete rústica feita em casa, super bacana. Pode demorar um pouquinho, mas é extremamente fácil, precisa de poucos ingredientes e fica super gostosa. Vamos lá. Pessoal, primeiro vamos falar sobre ingredientes. Então você precisa, para fazer um pão básico, de 4 ingredientes. O primeiro é a farinha de trigo, tá? A farinha de trigo é o corpo do pão, é o que vai dar a estrutura para ele. Vocês já devem ter ouvido sobre numeração de farinha, composição de farinha, se a farinha é forte, se a farinha é fraca. Então, o que determina isso, né? Como escolher a farinha para fazer um pão? Primeiro a gente pega, vou falar rapidamente sobre a numeração das farinhas. Então, a gente conhece aí a farinha tipo 1, ou tem algumas marcas que chamam de farinha especial, a farinha tipo 0, a farinha tipo 00. Tá? Então, se a gente pensar em panificação, a gente precisa de uma farinha um pouco mais forte, ou seja, com mais de 9% de proteína. Lógico que tem um cálculo, tem uma equação aí, um valor W sobre as farinhas, que depois a gente entra mais. Mas, falando de forma mais abrangente, se a farinha tiver mais de 9% de proteína, olha lá na tabela nutricional, dá uma olhadinha na porcentagem da proteína. Se ela tiver mais de 9%, é uma boa farinha, no geral, para fazer pão. A farinha tipo 1, ela tem, no geral, mais proteína do que comparando com a farinha 0 e 00. Então, a 00 são consideradas farinhas mais fracas, são mais puras, mais refinadas, mas são farinhas mais fracas, pensando na quantidade de proteína. Geralmente é em torno aí de 7% de proteína, tá? Essa 00 é ótima para fazer pasta fresca. Então, falando de pães especificamente, que é o tema da aula de hoje, geralmente a gente escolhe farinhas do tipo 1,
que tem, em média, mais de 9% de proteína. E os tipos de proteína que tem na farinha são essas duas, a gliadina e a glutenina. A gliadina ela é responsável pela extensibilidade da massa, ou seja, você estica a massa, então é a capacidade da massa se esticar e ficar num formato diferente do inicial, então você esticou, ela está mais alongada. E a glutenina, que é responsável pela elasticidade. Qual que é a diferença de extensibilidade e elasticidade? A elasticidade, quando você puxa, a massa sozinha, ela volta para o seu formato inicial. Então, isso é ser elástica. Bom, o próximo ingrediente é a água filtrada. Por que filtrada? Porque se a gente usar água de torneira, pode ter alguns componentes ali dentro que podem atrapalhar na ação do fermento. O pão é um produto fermentado. O fermento é um ingrediente vivo, né? Ele vai gerar reações químicas ali dentro da massa do pão durante a fermentação, durante o descanso e durante o processo de assar, que a água, por ter outros componentes, por não ser filtrada, pode prejudicar alguma ação do fermento, ok? Então, o ideal é a gente sempre usar água filtrada. Outro ingrediente primordial é o fermento, que para pães a gente usa o fermento biológico. O fermento biológico a gente encontra em mercado, em padaria, já em dois formatos. O fermento biológico fresco e o seco. O fresco é aquele tabletinho que a gente comprava antigamente só em padaria, né, que ele fica até sob refrigeração, senão ele morre. E o seco é esse fermento fresco desidratado. Então, ele não precisa de refrigeração. Ele é vendido em envelopinhos, né? E é como se fosse um pó, né? Uma farinha seca, um pouco mais, com os grânulos um pouquinho maiores. Então, ele pode ficar no seu armário, ele tem uma durabilidade muito maior, tá? Mas, obrigatoriamente, ele tem que ser o fermento biológico, ou seja, seres vivos, tá? E não o fermento químico, que é aquele pozinho branco. Esse nunca dará certo para fazer pão. Tem receitas e receitas aí, né? A gente na internet o que mais tem são versões de receita, cada um fazendo de um jeito, usando ingredientes diferentes e uma forma cada vez mais fácil aí de fazer alguma produção. Mas a gente está falando aqui do pão tradicional, tá? Que usa a farinha de trigo, ao invés de tantas outras que existem. A água filtrada, o fermento biológico, agora a gente passa para o sal. O sal é o ingrediente que a gente chama de realçador de sabor. Então, os sabores que tem ali, naquela receita, com a mistura de todos os ingredientes, ele vai pegar esses sabores e realçar. Então, o sal não é tempero, ele não vai acrescentar um sabor diferente ao que já existe. Ele vai realçar o que já existe ali na composição dos ingredientes da receita, tá? Outra coisa que o sal faz é ele estipula um limite para a fermentação, estipula um limite para a textura da massa. O sal ele reforça as ligações da proteína, tá? Então, durante o processo de sovar a massa, de dobrar a massa, do descanso para fermentação, se a massa ficar extremamente elástica ou extremamente extensa, ela vai achatar, vai perder o formato. O sal, forçando, né, reforçando, na verdade, essas ligações de proteína, dá um limite para essa extensibilidade. Então, a massa tem que... a gente tem que ter extensibilidade na massa, tem que ter elasticidade, mas não pode ter tanto, senão o pão começa a perder a sua forma, ok? Uma coisa importante falar sobre o sal é que o sal, ele faz com que o fermento ele perca um pouco, né, da atividade, ou pode até matar o fermento. Então, como que a gente acrescenta o sal na massa? Sempre, primeiro a gente mistura o fermento, dissolve, mistura um pouquinho de farinha, junta ali na massa, e por último, quando o fermento já está misturado nos outros ingredientes, a gente acrescenta o sal, tá? Então, o sal nunca pode entrar em contato direto com o fermento, para a gente não correr risco
de diminuir o poder de fermentação do fermento ou, inclusive, interromper porque o fermento morreu. Tá? Então, isso é bastante importante. Agora vamos falar especificamente do glúten. O que é o glúten? Esse item tão caçado, demonizado, só que extremamente essencial para a gente fabricar um pão tradicional. O glúten é a junção daquelas proteínas que eu citei anteriormente, que é a gliadina e a glutenina, as duas através de hidratação, ou seja, eu tenho a farinha, que tem essas duas proteínas, e eu acrescento água nessa farinha. Com a hidratação, né, da farinha, a gliadina e a glutenina, elas se juntam. Então, nessa segunda imagem aí, que tem uma sendo atraída pela outra através da hidratação, forma-se a rede de glúten. Então, assim, a farinha, ela não tem glúten. Ela desenvolve glúten através da hidratação, ok? Então, a gente tem aí como se fosse, por isso que a gente chama de rede proteica, né? A ligação das proteínas que vai fazer com que a massa fique mais concisa, gerando elasticidade e extensibilidade. Uma coisa muito importante quando a gente vai fazer pão é fazer o processo de autólise, que é a hidratação da farinha. Tá? Então, a autólise a gente faz misturando esses dois ingredientes, farinha mais água, e deixando ali um tempo de descanso. Você misturou até ficar homogêneo, cobre com um plástico, com um pano, e deixa essa massa descansar. Durante esse descanso, a água vai ser absorvida totalmente pela farinha, de forma homogênea, e é aí que a gliadina entra em ação e a massa cada vez fica mais com a capacidade de extensibilidade. Então, se você pegar, misturar os dois ingredientes, cobrir, esperar pelo menos uns 20 minutos, pode ser meia hora, pode ser uma hora. Quanto mais forte a farinha, quanto mais proteína tiver a farinha, mais você pode deixar esse tempo de descanso para fazer a autólise, tá? Farinhas mais fracas não aguentam muito tempo a autólise. Então, você deixa o tempo ali, no mínimo, 20 minutos, e quando você pegar essa massa de novo, ela já vai estar extensa, né, com essa capacidade de extensibilidade. E eu vou ter uma massa mais lisa, mais brilhante, o que vai gerar, né, o que a extensibilidade gera numa massa se eu pensar no produto final. Se a massa está mais extensa, ou seja, ela consegue crescer, se esticar facilmente, eu consigo modelar muito melhor, eu vou ter um volume maior do pão, então, como ela tá, a gente consegue esticar a massa sem problema, sem que ela rasgue, o pão vai conseguir crescer mais facilmente. Outra coisa também é a estrutura do miolo. Então, imagina que o fermento está produzindo gás, né, e a massa vai crescendo. Se a massa consegue ter essa capacidade de extensibilidade, ela gera mais espaço para as bolhas de gás produzidas pelo fermento ficarem ali armazenadas dentro do pão. Se ela não tivesse essa capacidade de extensibilidade, o fermento ia produzir gás, a massa ia estar rígida, não ia conseguir crescer, ia rasgar e o ar ia se perder. Tá? Então, a autólise ajuda muito nessa parte de você conseguir um maior volume e, consequentemente, você estruturar melhor o miolo. O miolo vai ficar com uma estrutura mais homogênea, com mais bolhas de gás, e se tem mais gás armazenado ali dentro, o pão fica, consequentemente, mais leve. Outra coisa que muda, se ela está com essa textura, né, que a gente consegue esticar, eu preciso fazer o processo de sova ou batimento em batedeira por menor tempo, que ela já está bastante maleável, né, ela não está dura, ela não está rígida. Então, o processo de sova ou de batimento em batedeira com o gancho é menor, né, eu demoro menos tempo para chegar no ponto que eu quero, que a gente vai ver na sequência. E o que acontece quando eu bato por menos tempo? Tem alguns pigmentos ali na farinha, por exemplo, carotenoides, eles que vão dar a coloração mais dourada, né, no final. Então, se eu bato menos,
esses carotenoides eles se oxidam menos. Ou seja, uma massa que eu preciso bater menos tem menos carotenoide oxidado, ou seja, mais coloração, mais aquele dourado, avermelhado da casca do pão. Agora falando sobre o processo manual ou maquinário, ação mecânica no geral. A gente tem a sova e a gente tem as dobras. São duas coisas diferentes, tá? A gente primeiro começa misturando os ingredientes, principalmente farinha mais água, faz autólise, descanso, a gente acrescenta os demais ingredientes, mistura tudo e começa a sovar, tá? Essa sova, ela serve para a gente desenvolver o poder de elasticidade da massa. Então, durante a autólise, eu consegui extensibilidade por conta da gliadina. Agora, durante a sova, eu consigo elasticidade por conta da glutenina, tá? Então, eu vou sovando ali na mão, em média, 15 minutos. Se for na batedeira, com o gancho, vai ser uns 10 minutos, mas eu preciso ver a textura da massa, tá? Então, a gente vai sovando, ou seja, rasgando a massa, daqui a pouco vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar da baguete, vai rasgando até ela formar uma cadeia homogênea de glúten, tá? Então, ela vai ficar bastante elástica, a gente rasga ela lá na frente e depois volta, e assim por diante, até completar, pelo menos na mão, uns 15 minutos, tá? E a dobra já é diferente, eu não vou mais rasgar a massa, eu já produzi a elasticidade que eu queria. A dobra depois da sova, a gente faz um descanso para relaxar o glúten e a gente começa a dobrar a massa. Dobrar a massa é pegar uma parte lateral da massa e dobrar essa parte sobre o restante da massa. Então, é uma dobra sobre ela mesma. Isso serve para a gente aerar a massa. Então, colocar ar na massa, fazendo que o fermento ele consiga respirar melhor, né? Traduzindo esse processo. Então, a gente puxa a massa e dobra. Nessa dobra, ficou um pouco de ar ali dentro. Daí, a gente faz isso pelo menos umas 4 vezes, né? Visualiza ali 4 cantos da massa, dobra, dobra. Vocês vão ver também esse processo no vídeo. E o descanso, ele sempre serve para esperar o fermento produzir gás e relaxar o glúten. Então, quando a gente manipula bastante a massa, o glúten ele vai ficando tenso, mais rígido. E quando a massa descansa, em todos os momentos, né? Pode descansar 1, 2, 3, 4 vezes, né? Em todos esses momentos, o glúten, depois de ele ser manipulado, ele vai relaxar. Então, ele vai ficar num formato mais adequado, ele vai se ajeitar, a rede vai ficar numa posição mais uniforme, então eu não tenho um lado que cresce mais que o outro, um lado que fica de um jeito, um lado que fica do outro, então o pão fica mais uniforme. Então é super importante esse relaxamento do glúten depois de cada tensão por uma manipulação. E incorporar ar, o ar que eu estou dizendo aqui é o ar produzido pelo fermento mesmo. O fermento, que são as bactérias, né, elas vão consumindo ali proteínas, açúcares, e vão produzindo, além do álcool, o ar, que é o gás carbônico. Isso que forma aquelas bolhas dentro do pão. Agora, falando de modelagem, né, mais descanso. A modelagem, sempre na sequência, precisa de um descanso, porque, como eu disse, cada trabalho manual, o glúten se tensiona e a gente precisa descansar. Tá? Então, o descanso é por conta disso. Mas falando da modelagem especificamente, a gente tem a pré-modelagem e a gente tem a modelagem, que é a modelagem final. Qual que é a diferença das duas? A pré-modelagem é quando a gente porciona uma massa, quando a gente boleia uma massa, e a modelagem é o formato final da massa. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma baguete. Primeiro eu vou bolear, vai descansar, depois eu vou fazer o formato da baguete, vai descansar e depois eu vou assar. Bom, falando da pré-modelagem especificamente, a gente faz uma pré-modelagem para estruturar melhor a massa. Então, eu sovei, eu fiz as dobras, daí eu vou estruturar.
Ou, por exemplo, eu tenho uma quantidade muito grande de massa, só que eu vou fazer porções menores, por exemplo, pão de hambúrguer, né? Eu tenho uma massa de 1 quilo e vou porcionar em porções de 60 gramas. Vou cortando em porções, se eu quiser, eu vou pesando para ter um padrão e vou boleando. Então, a intenção da pré-modelagem é você dividir, né, em frações do tamanho que você quiser, mas principalmente para estruturar a massa. Quando a gente faz essa pré-modelagem, a massa, ela, nas porções individuais, ela forma uma estrutura mais forte, mais coesa. Então, por exemplo, eu fiz uma pré-modelagem, dividi a massa ali, estava em uma, eu dividi em 10. Se eu ver que durante o descanso dessa pré-modelagem ela se achatou, né, virou uma bolacha, ela está com pouca estrutura. O que eu posso fazer? Fazer uma nova pré-modelagem. Né? Então, mexer ali para dar uma tensionada no glúten, bolear de novo e deixar descansar mais um tempo. Então, a gente vê na pré-modelagem que o ponto de véu, ele tá ótimo, ponto de véu, né? O que é o ponto de véu? A gente puxa a massa, ela fica quase transparente e não arrebenta. Ou seja, ela tem uma extensibilidade bacana, tem uma estrutura bacana, ela já está aerada, então ela conseguiu crescer, às vezes até dobrar de volume, e ela já está mais coesa. Você vê que ela está lisa, que ela está brilhante, né, que ela tem uma estrutura arredondada. Então, nessa situação, ela já está com uma estrutura bacana. Você fez a pré-modelagem. Se ela tiver nessas condições, aí a gente vai para modelagem. E na modelagem é o formato final que a gente quer. Então, no vídeo vocês vão ver, depois que eu boleei, fiz a pré-modelagem, descansou 30 minutos, eu modelei para formar as baguetes, né, então compridinhas, coloquei alguns ingredientes por cima, como linhaça, parmesão, e essa foi a modelagem, que é a modelagem final. Aí sim, descansa novamente, porque a gente manipulou a massa, ficou ali descansando durante mais 30 minutos, e depois vai para o forno. Tá? Esse descanso entre a pré-modelagem e a modelagem a gente chama de bench rest, que é descanso de bancada. Tá? É necessário esse descanso para ter a criação dessa estrutura. Tá? Então, o descanso não é besteira, não é bobagem, ele é extremamente importante, ok? E durante essa manipulação da massa, o ideal é não usar farinha. Então, se você tiver extrema necessidade, está começando a mexer com panificação, coloca pouquíssima farinha na bancada, tá? Para manipular. Por quê? Você já hidratou, você já colocou a quantidade de farinha necessária, a farinha já foi hidratada, você já desenvolveu glúten, você vai e pega uma farinha seca, né, que não tem glúten desenvolvido, que ela não foi trabalhada e coloca na bancada. Então, assim, você vai ter uma estrutura de farinha ali no seu pão que vai ser absorvida, diferente da primeira farinha que você colocou. Então, quer usar farinha porque para você é mais fácil? Usa pouquíssima farinha na bancada. O ideal mesmo é trabalhar com a água. Então, você umedece a mão, né, bem de leve, assim, umedece a espátula que você vai fazer os cortes, né? Então, o ideal mesmo é usar água, como eu mostro também no vídeo, tá? Agora vamos falar sobre o processo de assar. Então, como que a gente assa o pão? Cada pão tem uma forma correta de assar. Hoje, a gente está falando de pão com crosta, porque eu vou fazer logo na sequência, daqui a pouquinho, uma baguete. Tá? Então, essa baguete, a característica da baguete é miolo mais fofo e uma crosta na superfície. Tá? Então, como que a gente se prepara para assar um pão de crosta? Esses pães de crosta, eles precisam, quando entrarem no forno, um vapor inicial e depois ele termina assando no calor seco mesmo. Como que a gente forma esse vapor? Tem várias técnicas que várias pessoas usam. Tem fornos que são industriais que eles têm essa injeção de vapor. Você aperta um botão e é liberado o vapor ali dentro. Mas a gente em casa, como que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma assadeira dentro do forno com água já quente e deixar a água esquentar junto do forno quando a gente estiver pré-aquecendo, vai gerar aquele vapor.
tá? Mas o que eu mais utilizo em casa é borrifar. Então, compra um borrifador, pode ser de jardinagem mesmo. O pão já está modelado, né? Já está cortado, enfim. A gente borrifa em cima do pão, uma quantidade boa, assim, até ele ficar brilhante. O forno eu usei a 240 graus. Esses pães com crosta, eles precisam de um calor mais forte, tá? Então, 240 graus, água borrifada, coloca dentro do forno e fecha rapidamente para não deixar esse vapor vazar. Porque quando o pão que está úmido na parte externa entra num forno a 240 graus, forma um vapor instantâneo, tá? E para que serve esse vapor? O vapor ajuda ao pão criar uma crosta e crescer de maneira adequada. Por quê? Quando um pão entra num forno a 240 graus, a tendência é a superfície já ressecar instantaneamente, né? Então, quando a gente borrifa a água e o ambiente está mais úmido por conta da geração do vapor, a crosta, né, a superfície, na verdade, ela demora mais tempo para ressecar. Então, ela continua úmida, o pão consegue crescer mais, e depois que a crosta seca, ela forma uma crosta bem feita. E nos cortes que você fez, né, forma aquela pestana. O que é pestana? Se vocês conseguirem ver aqui nessa foto, nos cortes que a gente faz, dá uma levantada, né, de crosta. Então, isso aqui é pestana. Tem pães que formam mais pestana, pães que formam menos, depende da receita, tá? Mas é o que dá, é um dos itens de crocância, né? E esses cortes ajudam também a massa crescer. Ela ganha uma liberdade a mais para se expandir, né? Do que se ela tivesse completamente inteira, tá bom? Agora vamos ver a produção que eu fiz ontem de baguete. Uma receita com 500 gramas de farinha geraram 6 baguetes de um tamanho bacana. Até cada uma dá para 2 pessoas fazer um lanchinho tranquilamente. Se vocês tiverem dúvida, vão comentando lá embaixo do vídeo no canal e eu vou respondendo assim que possível, tá bom? Como eu disse, esse é o primeiro vídeo sobre panificação, então a gente passou um geral mesmo sobre cada ingrediente, a função de cada um. Inclusive, mais para frente, a gente vai falar sobre fermentação natural. Então, não percam os próximos capítulos. Bom, vamos ver o vídeo?